E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, tô de volta depois de uma semana ausente. É que pessoal, no fim de semana retrasado, eu fui pra praia. Então, pra curtir a viagem e aproveitar tudo, eu decidi tirar um descanso do canal. Mas agora eu tô de volta. E por sinal, eu já tinha escrito alguns roteiros antes mesmo de ir pra viagem. Então nos próximos dias vocês podem ter certeza que vão ter vários vídeos. Mas enfim, quando algum desenho estreia na Cartoon Network dos Estados Unidos, geralmente leva um certo tempo até ele chegar aqui no Brasil. Às vezes ele chega até no mesmo ano, mas só depois de alguns meses. Ou às vezes ele chega só depois de 1 ou 2 anos. Um exemplo disso é apenas um show, que estreou nos Estados Unidos em setembro de 2010. E aqui no Brasil ele só foi chegar em agosto de 2011. Ou até mesmo o Mad, que chegou lá nos Estados Unidos em setembro de 2010 e só chegou aqui no Brasil em maio de 2012. Mas existem programas da Cartoon Network que nunca vieram aqui pro Brasil, é isso mesmo. Alguns programas só foram exibidos lá na Cartoon Network dos Estados Unidos e nunca receberam dublagem BR. E o motivo para isso acontecer nunca é explicado, mas se a gente analisa bem o programa, não é muito difícil de entender do porquê que ele nunca veio pro nosso país. E é disso que eu vou falar hoje, de programas da Cartoon Network que nunca vieram pro Brasil. E só para deixar bem claro pessoal, eu nunca assisti a nenhum desses programas que eu vou estar falando aqui. E eu vou começar a lista falando de um desenho que é bastante comentado na internet, que é o Secret Mountain Fort Awesome. A série acompanha um grupo de monstros bizarros chamado Disgostoides, que foram expulsos da sociedade por serem estranhos e nojentos. Eles vivem dentro de uma montanha viva chamada Secret Mountain Fort Awesome. De lá, eles vivem se metendo em situações malucas no mundo dos humanos, tentando se divertir e aproveitar a vida, mas quase sempre causando caos, confusão e situações absurdas. E sobre os personagens, temos o Festro, que é o líder do grupo. Ele é um monstro roxo com presas, é festeiro, impulsivo e meio egoísta, e sempre toma decisões malucas que causam problemas. Também temos o Jingle, que é um tipo de animal de estimação do grupo. Ele parece um cachorro azul estranho e só os outros monstros entendem o que ele fala. Também temos o Slog, que é um monstro peludo que é parecido com um macaco, que é muito leal, mas ele não pensa muito antes de agir e adora seguir ideias perigosas. Também temos o Guilock, que é uma bola verde cheia de acne, que é obcecado por tecnologia e também é meio mandão e exigente. E também temos o The Fart, que é um monstro gigante feito de nádegas. Ele solta gases quando encostam nele, mas apesar disso, ele é o mais calmo e sensato do grupo. E uma curiosidade é que o Festro aparece pela primeira vez no episódio piloto de Titio Avô, exibido em 2010. E depois, no segundo piloto do desenho, aparecem o Festro e os outros personagens. E isso acontece porque o criador da série é o Peter Bromgardit, o mesmo criador de Titio Avô. A série foi exibida entre 2011 e 2012 nos Estados Unidos. Ela teve um total de 2 temporadas e 26 episódios. Desde sua estreia, o desenho era constantemente criticado, com muitos afirmando que ele era nojento e sem graça, tanto que seus últimos episódios só foram lançados no iTunes. E é possível que por causa disso, o desenho não tenha vindo para o Brasil. O próximo desenho também é bastante comentado na internet, onde muitas pessoas detonam ele, que é o The Problem Solvers. The late Stone Age, there have been unique individuals who solved problems. This is the story of 3 such heroes, Alfei, Roba, Horace, the Problem Solvers. A história acompanha 3 amigos, Alf, Roba e Horace, que formam um grupo chamado Problem Solvers.
Eles vivem na cidade de Farboro e trabalham como uma espécie de detetives, resolvendo e às vezes até criando os problemas mais estranhos e caóticos que aparecem por lá. E sobre os personagens, temos o Alf, que é um monstro grande e peludo, que é meio impulsivo e comilão. Ele costuma agir sem pensar, o que às vezes complica as missões. Também temos o Roba, que é o irmão gêmeo do Horace e é um ciborgue. Ele é o mais inteligente do grupo, mas também é inseguro e ansioso. E também temos o Horace, que é o líder da equipe. Ele é o mais calmo e racional, geralmente usa o bom senso para resolver os problemas e manter o grupo sob controle. E uma curiosidade é que o programa originalmente foi feito para o Adult Swim, mas foi transferido para Cartoon porque consideraram ele muito fofo para um desenho adulto. A série foi exibida entre 2011 e 2013 nos Estados Unidos. Ela teve um total de 2 temporadas e 26 episódios. Desde sua estreia, o desenho era constantemente criticado, com muitos afirmando que ele era chato, que os episódios eram mal escritos, que o estilo de animação era horrível e que era sem graça. Tanto que a segunda temporada só foi ser lançada em 2013 e na Netflix, e ela nunca foi exibida na TV. E 2 anos depois, em 2015, a temporada inteira foi removida permanentemente da plataforma. E muitos acreditam que talvez se o show tivesse sido exibido no Adult Swim, ele teria dado mais certo. E com certeza todas essas críticas foram suficientes para Cartoon BR nunca ter exibido o programa. Por outro lado, o próximo desenho acaba não sendo muito comentado na internet, na verdade ele é bem esquecido, que é o Robotome. A história acompanha 2 robôs adolescentes, Thrasher e Blathus, que vivem no planeta Insanos, um lugar onde praticamente todos os robôs são violentos e vivem se destruindo sem motivo. E sobre os personagens, temos o Thrasher, que é o mais tranquilo e quer conquistar uma garota chamada Mime. E também temos o Blathus, que é impulsivo e só quer ser popular. A série foi exibida entre 2010 e 2011 nos Estados Unidos. Ela só teve uma temporada e 10 episódios, sendo a menor produção original da Cartoon. E diferente desses 2 desenhos, Robotome até teve uma recepção muito boa, mas na época a audiência foi muito baixa, e isso acontece porque o show tinha um tom mais maduro, tendo muitas coisas realmente adultas, além de que seu cenário era caótico e sombrio, e ele tinha muito humor negro. E por conta disso, as crianças não se interessaram pelo desenho, e provavelmente por causa disso tudo, a Cartoon Network Brasil preferiu nunca exibir o desenho. O próximo desenho também é muito esquecido porque eu nunca vejo ninguém falando dele, que é o Class of 3000. O desenho acompanha Sonny Bridges, um músico famoso que decide abandonar a carreira para voltar à sua cidade natal e se tornar professor de música em uma escola de artes. Por lá, ele ensina um grupo de alunos talentosos a desenvolver suas habilidades musicais, incentivar a criatividade, a expressão pessoal e o trabalho em equipe. E sobre os personagens, temos o Sonny Bridges, que é um músico famoso que largou a carreira para virar professor. Ele ensina música de forma criativa e diferente, sendo o coração da turma. E sobre os alunos principais, temos o Liu Ji, que é o líder não oficial do grupo. Ele é muito confiante, animado e apaixonado por música, especialmente pela bateria. Também temos a Madison, que é super otimista e good vibes. Ela ama música clássica e toca instrumentos como violino. Também temos a Tamika Jones, que é forte, determinada e um pouco durona. Ela tem talento com instrumentos como guitarra. Também temos o Ed, ou Edward Lawrence III. Ele é o garoto rico da turma. Apesar dele ser mimado às vezes, ele também é talentoso e quer se provar. Também temos o Phil, que é um gênio criativo. Ele tá sempre inventando coisas malucas, mas também é muito inteligente musicalmente. Também temos a Kenshin, que é estilosa e ligada em DJ e percussão. Ela tem uma personalidade forte e tem atitude. E também temos o Kanshin, ele é o irmão gêmeo da Kim. Ele é super inteligente e mais sério, e também manda muito bem nos teclados e piano.
A série foi exibida entre 2006 e 2008 nos Estados Unidos. Ela teve um total de 2 temporadas e 28 episódios, só que 2 episódios não foram exibidos. Assim como o Robotomi, o desenho até teve uma boa recepção da crítica, mas acabou que por conta de restrições orçamentárias e da baixa audiência, o desenho acabou cancelado, e por sinal, a série nunca foi reprisada no canal. E talvez por isso, ele nunca foi exibido na Cartoon brasileira. O próximo desenho é na verdade um filme, que é o Party Wagon. O filme acompanha Randall P. McDuffie, um jovem que decide deixar sua cidade para viver aventuras no Velho Oeste. Durante sua jornada, ele encontra um grupo de pessoas excêntricas e deslocadas, formando uma espécie de bando de desajustados. E uma curiosidade é que o filme era o piloto para uma série completa que continuaria a história. E outra curiosidade é que o filme foi criado pelo Craig Bartlett, o mesmo criador de Hey Arnold, algo perceptível pelo traço de animação. O filme foi exibido em 2004 nos Estados Unidos, e apesar dele ter sido muito elogiado pela crítica, ele não teve uma audiência muito boa, talvez por ele ter um estilo que o canal não estava acostumado, e sendo assim, a série nunca viu a luz do dia. E talvez pelo fato do filme ter sido um fracasso de audiência, ele nunca foi exibido no Brasil. Pessoal, se vocês estão achando interessante tudo isso que eu tô falando aqui, de programas da Cartoon Network que nunca vieram aqui pro Brasil, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso me ajuda demais aqui. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá tem conteúdo que é interessante também, como por exemplo, videovlogs que eu posto de vez em quando eu vou no cinema, até mesmo vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de filme, série, desenho. Além de que também eu faço collabs com outras contas por lá. Além de que também vocês vão ver um pouco da minha vida pessoal por lá também. Então fiquem por dentro. Agora eu vou falar de um programa que é bem esquecido porque muita gente odeia ele. Que é o William Warriors Legend of the Seven Stars. Land, Warriors! A história acompanha 3 guerreiros, Longsword, Scar e Fênix, que foram escolhidos ainda crianças para treinar sob orientação de um sábio mestre conhecido como Oráculo em uma academia no topo de uma montanha. Anos depois, quando uma grande força do mal ameaça dominar o mundo, eles percebem que suas habilidades de combate não são suficientes. Então os 3 partem em uma jornada perigosa para encontrar um poder lendário chamado 7 Estrelas, que são entidades ou forças antigas capazes de restaurar o equilíbrio e salvar o universo. E sobre os personagens temos o Longsword, que é um espadachim mais habilidoso e a protagonista principal. Também temos o Scar, que é um lutador versátil e melhor amigo do Long. Também temos o Fênix, que é um guerreiro de origem nobre, que é ambicioso e competitivo. E também temos o Oráculo, que é o mestre sábio que treinou os heróis. E sobre o vilão principal, temos o Scarab, que é um ex-aluno do Oráculo que virou vilão e quer dominar o mundo. O programa foi exibido em 2006 nos Estados Unidos, dentro do bloco Toonami, mas foi removido da programação do canal após 2 episódios devido a baixa audiência e recepção negativa do público. E o programa ainda tinha mais 12 episódios que nunca foram ao ar no canal. E provavelmente por conta da má recepção do programa, a Cartoon Network BR nunca teve interesse em exibir ele. E por fim, o próximo programa é uma daquelas séries live actions fracassadas do canal, que é o Out of Jimmy's Head.
Baseada no filme reanimado, a série conta a história de Jimmy Roberts, um garoto comum que sofre um acidente e acaba recebendo o cérebro de um famoso desenhista de desenhos animados. Depois disso, sua vida muda completamente. Jimmy passa a viver e interagir com personagens de desenho na vida real, que só existem na cabeça dele. Isso faz com que ele viva situações malucas e cheias de confusão no dia a dia, misturando escola, amigos e criaturas animadas. E sobre os personagens, temos o Jimmy Roberts, que é o protagonista. Após o transplante de cérebro, ele passa a ver personagens animados. Também temos o Craig Wheeler, que é o melhor amigo do Jimmy, que tá sempre se metendo em confusões com ele. Também temos o Sonny Appleday, que é o vilão que quer recuperar o cérebro do pai que tá no Jimmy. Também temos o Ken Roberts, que é o pai do Jimmy e conselheiro escolar. E também temos a Yancy Roberts, que é a irmã adotiva do Jimmy, que é meio estranha, que tem origem extraterrestre. E sobre os personagens animados, temos o Golly Gopher, que é tipo o líder dos desenhos, que é meio manipulador. Também temos o Dolly Gopher, que é a parceira do Golly, que é mais gentil. Também temos o Tux, que é o pinguim, ele faz piadas e age como um comediante. Também temos o Croco, que é o jacaré, ele é forte, mas também é meio bobalhão. E também temos o Pickles e o Prickles, que é uma dupla de personagens mudos, um é imperativo e outro é deprimido. A série foi exibida entre 2007 e 2008 nos Estados Unidos. Ela só teve uma temporada e 20 episódios. A série, assim como o filme, foi duramente criticada, com muitos afirmando que o roteiro era fraco, que as piadas eram sem graça e a atuação deixava muito a desejar. E essas críticas com certeza foram motivo de sobra para Cartoon Network nunca exibir a série no Brasil. Mas segundo o site Clube Versão Brasileira, a série foi dublada na Cinevídeo e ainda recebeu o título Um Cérebro Animado. E o Riley Contyfer fez um tweet em 2009 dizendo que dublou um personagem na série, provando a existência da dublagem. Mas essa dublagem virou Lost Media, e apesar de ter sido dublada, a série pode nem ter ido ao ar. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você já conhecia algum desses programas ou só foram conhecer agora. E aproveitem e deem uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo de mais piadas de duplo sentido em programas, que é o vídeo mais recente do canal, que sério, ele tá legal demais, vale muito a pena ser assistido. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!